Em novembro de 1910, um motim naval de proporções inéditas sacudiu a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. O levante, liderado por marinheiros brasileiros, não apenas paralisou a nação, mas também ecoou com preocupação até Washington e outras capitais estrangeiras. O mundo naval, atento às dinâmicas de poder e à estabilidade regional, prendeu a respiração diante da audácia e da dimensão da revolta. Naquela época, o Rio de Janeiro era uma cidade em plena efervescência, um símbolo de modernidade e progresso para o Brasil. Com suas avenidas largas, edifícios imponentes e uma baía de beleza singular, a capital se esforçava para projetar uma imagem de nação emergente e próspera. A Baía de Guanabara, com sua importância estratégica e comercial, era o coração pulsante dessa metrópole e seria ali, em suas águas aparentemente calmas, que a tensão acumulada viria à tona. A Marinha do Brasil, por sua vez, representava um paradoxo marcante. Por fora, era uma força que inspirava respeito e orgulho nacional. O país havia investido pesadamente na aquisição de encouraçados moderníssimos, os chamados dreadnoughts, que figuravam entre os navios de guerra mais avançados do mundo. Embarcações como o Minas Gerais e o São Paulo eram símbolos do poderio naval brasileiro, posicionando o Brasil como a principal força marítima da América do Sul e uma nação a ser considerada no cenário global. A corrida armamentista naval da época, impulsionada pela busca por hegemonia, via o Brasil como um ator relevante, capaz de projetar influência regional. Contudo, essa fachada de modernidade e disciplina ocultava uma realidade interna brutalmente contrastante. Por trás do brilho do aço e da imponência dos canhões, a Marinha era uma força ferida por dentro. As condições de vida e trabalho dos marinheiros de baixa patente eram degradantes, marcadas por uma disciplina arcaica e desumana. O cerne da revolta era a denúncia dos castigos corporais, em especial a chibata, uma prática que remetia aos tempos da escravidão e que havia sido formalmente abolida no exército, mas ainda persistia na Marinha. Marinheiros eram submetidos a centenas de golpes de chibata por infrações menores, como sujeira no convés, atrasos ou desobediência. Tais punições eram aplicadas publicamente, na frente de toda a tripulação, como forma de humilhação e terror. Além da violência física, as condições de alojamento eram precárias, a alimentação deficiente e os salários irrisórios. A maioria dos praças era composta por homens negros e mestiços, muitos deles ex-escravos ou filhos de escravos, o que adicionava uma camada de discriminação racial à exploração. Essa realidade contrastava drasticamente com a tecnologia de ponta dos navios que operavam, criando um abismo entre o avanço material e o atraso social. Essa situação não era apenas um problema interno do Brasil. Observadores internacionais, especialmente os americanos, monitoravam de perto a Marinha brasileira. A curiosidade extra era a profunda preocupação de Washington com a instabilidade de uma frota recém-adquirida, que possuía um poder de impacto regional considerável. A inauguração do Canal do Panamá estava próxima, e a presença de uma marinha poderosa, mas potencialmente instável, na América do Sul, era vista como um fator de risco para os interesses estratégicos dos Estados Unidos e para a balança de poder no continente. A ideia de que navios tão modernos e bem armados pudessem cair nas mãos de marinheiros descontentes gerava apreensão, elevando a aposta e transformando um problema doméstico em uma questão de segurança internacional. Assim, a Baía de Guanabara, em novembro de 1910, não era apenas um cenário pitoresco, era um barril de pólvora. A combinação de uma frota poderosa, uma disciplina desumana e a atenção internacional criou um ambiente volátil, onde a explosão de um motim parecia cada vez mais inevitável. A indignação acumulada e o planejamento meticuloso culminaram na noite de 22 para 23 de novembro de 1910. O estopim imediato para a revolta ocorreu um dia antes, em 21 de novembro, quando o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes foi brutalmente punido com 250 chibatadas a bordo do encouraçado Minas Gerais. Essa punição não era um incidente isolado,
mas a manifestação extrema de uma rotina de crueldade que permeava a marinha brasileira. Marcelino foi amarrado ao pelourinho, um instrumento arcaico de tortura, e açoitado na frente de toda a tripulação, uma prática que visava humilhar e aterrorizar, perpetuando um sistema de disciplina que remetia aos tempos da escravidão. A dor e a humilhação de Marcelino foram a gota d'água para homens que já viviam sob um regime de terror, com alimentação deficiente, salários irrisórios e alojamentos precários, e que viam a promessa de abolição dos castigos corporais, feita após a proclamação da República, ser sistematicamente ignorada. Liderados por João Cândido Felisberto, um marinheiro negro de 29 anos, conhecido por sua inteligência, carisma e experiência em marinhas estrangeiras, os revoltosos agiram com precisão e determinação. João Cândido, apelidado de Almirante Negro, havia viajado o mundo a bordo de navios brasileiros e testemunhado as condições mais dignas de marinheiros em outras marinhas, o que reforçou sua convicção de que a mudança era necessária e possível. Por meses, um comitê secreto de marinheiros composto majoritariamente por praças negros e mestiços havia se reunido clandestinamente para planejar o levante, cientes dos riscos, mas determinados a pôr fim à barbárie. Naquela noite fatídica, a ação teve início. Os marinheiros do Minas Gerais, agindo de forma coordenada, dominaram rapidamente os oficiais a bordo. A surpresa e a superioridade numérica dos revoltosos foram cruciais para o sucesso inicial. Muitos oficiais foram mortos ou feridos na ação, incluindo o comandante do navio, capitão de mar e guerra João Batista das Neves, que foi baleado durante a tentativa de conter os rebeldes. Os pontos estratégicos dos navios, como o passadiço, as salas de máquinas e os paióis de armamentos, foram rapidamente assegurados, garantindo o controle total das embarcações. A ação se espalhou com notável rapidez. Em poucas horas, os marinheiros rebelados assumiram o controle dos principais navios de linha da frota brasileira. O encouraçado Minas Gerais, o mais poderoso navio de guerra da América do Sul e um dos mais modernos do mundo, foi o primeiro a ser tomado. Logo em seguida, o São Paulo, seu navio irmão, também caiu sob o controle dos revoltosos, assim como o cruzador Bahia e o encouraçado costeiro Deodoro. Esses navios, símbolos do poderio naval brasileiro e da modernidade da nação, foram transformados em plataformas de protesto e ameaça, com suas torres de artilharia giratórias equipadas com canhões de 305 milímetros capazes de disparar projéteis de centenas de quilos a mais de 20 quilômetros de distância. Eles representavam uma força destrutiva sem precedentes nas mãos de homens que exigiam dignidade e respeito. A Baía de Guanabara, habitualmente um cenário de beleza e tranquilidade, transformou-se em um palco de guerra. Os canhões dos encouraçados rebelados foram apontados diretamente para o coração da capital federal. O Rio de Janeiro, com seus palácios, edifícios governamentais e bairros populosos, encontrava-se sob a mira de sua própria frota. A ameaça de um bombardeio era real e iminente, gerando um pânico generalizado. A tensão era palpável. Holofotes varriam a baía na escuridão da noite, revelando as silhuetas imponentes dos navios rebeldes, enquanto sirenes longas e intermitentes cortavam o ar, anunciando a gravidade da situação. Relatos da época descrevem a fuga de moradores das áreas costeiras, temendo a destruição. A notícia da revolta se espalhou como um incêndio, gerando incredulidade e terror. A população da capital acordou sob a ameaça de uma catástrofe. As autoridades, incluindo o presidente Hermes da Fonseca e seus ministros, estavam em choque e divididas sobre como reagir. A Marinha, orgulho da nação e símbolo de sua ascensão no cenário global, havia se voltado contra ela mesma. O mundo naval, que já observava o Brasil com interesse devido à sua nova e poderosa frota, prendeu a respiração. A ideia de que marinheiros de baixa patente pudessem organizar e executar um motim tão estratégico, tomando o controle de navios de guerra de última geração, era alarmante e sem precedentes para muitas nações, especialmente aquelas com interesses coloniais e frotas navais significativas. O precedente de uma revolta bem-sucedida
poderia inspirar insatisfações em outras marinhas. Nos primeiros 3 dias, o controle dos principais navios de linha permaneceu firmemente nas mãos dos revoltosos. Eles não apenas controlavam as embarcações, mas também as operavam com perícia, demonstrando que eram capazes de manter a frota funcional e, portanto, a ameaça de bombardeio real. Essa capacidade de manutenção operacional dos navios pelos marinheiros rebelados intensificou a crise, provando que não era um motim desorganizado, mas uma ação calculada com objetivos claros: o fim dos castigos corporais, melhorias nas condições de vida e trabalho e anistia para os envolvidos. A repercussão inicial foi de espanto e urgência, com o governo brasileiro se vendo forçado a considerar seriamente as demandas dos marinheiros para evitar uma catástrofe nacional e internacional. A revolta dos marinheiros brasileiros, a bordo de navios tão poderosos quanto o Minas Gerais e o São Paulo, rapidamente deixou de ser um problema doméstico para se transformar em uma crise internacional de grande envergadura. A dimensão da frota brasileira, recém-adquirida e tecnologicamente avançada, significava que qualquer instabilidade em seu comando tinha implicações que ultrapassavam as fronteiras nacionais. O Brasil, que havia investido pesadamente em sua marinha para afirmar-se como potência regional e global, agora via essa mesma marinha se tornar o epicentro de uma ameaça à sua própria capital e à sua reputação global. A posse de dreadnoughts, os navios de guerra mais formidáveis da era, colocava o Brasil em um seleto grupo de nações com capacidade de projeção de poder naval. A ideia de que esses colossos de aço, símbolos da modernidade e do prestígio nacional, estivessem nas mãos de marinheiros rebeldes, apontando seus canhões para o coração do país, era um cenário inimaginável e alarmante para a comunidade internacional. Potências estrangeiras como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha e França monitoravam a situação com intensa vigilância. Seus embaixadores no Rio de Janeiro enviavam telegramas urgentes e constantes para suas capitais, descrevendo a gravidade do motim e a imprevisibilidade dos acontecimentos. Esses telégrafos, chiando incessantemente, transmitiam não apenas os fatos brutos da revolta, mas também avaliações sobre a estabilidade do governo brasileiro, a natureza das demandas dos rebeldes e os potenciais desdobramentos. A preocupação não era apenas com a segurança de seus cidadãos e interesses comerciais no Rio de Janeiro, que representava um polo econômico e portuário vital na América do Sul. Havia também uma profunda apreensão com o precedente que um motim naval bem-sucedido poderia criar. Para marinhas que já enfrentavam suas próprias tensões sociais e hierárquicas, a imagem de praças rebelando-se e tomando controle de navios de guerra de última geração era um fator de instabilidade global. Os Estados Unidos, em particular, viam a situação com especial apreensão. Com a iminente inauguração do Canal do Panamá, a estabilidade do Atlântico Sul e a segurança das rotas marítimas eram de interesse estratégico fundamental. A possibilidade de uma frota poderosa, mas instável na região, ou mesmo a hipótese de uma insurreição de cunho socialista ou anarquista a bordo de navios de guerra, gerava alertas em Washington. A Grã-Bretanha, principal potência naval da época e fornecedora de tecnologia naval para o Brasil, também acompanhava de perto, preocupada com a segurança de seus vastos investimentos e de seus súditos, além de zelar pela ordem nas rotas comerciais. A pressão sobre o governo brasileiro era, portanto, dupla e avassaladora. Internamente, a ameaça dos canhões apontados para o Rio de Janeiro paralisava a cidade e exigia uma resposta imediata para evitar um banho de sangue e a destruição da capital. O pânico era generalizado, com relatos de moradores das áreas costeiras buscando refúgio em regiões mais seguras da cidade, ou mesmo fugindo para o interior. Politicamente, o governo do presidente Hermes da Fonseca enfrentava uma crise sem precedentes, com divisões internas entre os que defendiam uma repressão militar implacável e aqueles que advogavam pela negociação. A reputação do próprio presidente, um militar, estava em jogo. Externamente, a observação atenta das potências estrangeiras impunha uma pressão diplomática considerável. Embaixadas estrangeiras
emitiam notas diplomáticas buscando garantias e informações. E a mídia internacional cobria o evento com grande destaque, questionando a capacidade do Brasil de gerir sua própria segurança e estabilidade. Qualquer passo em falso por parte do governo brasileiro, seja uma repressão brutal, que resultasse em grande perda de vidas, ou uma incapacidade de resolver a crise, poderia ser interpretado como um sinal de fraqueza e instabilidade, com potenciais consequências para a soberania e a imagem internacional do Brasil. Havia o risco real de que potências externas pudessem considerar alguma forma de intervenção para proteger seus interesses, mesmo que apenas através de uma demonstração de força naval. Diante desse cenário, a corrida contra o tempo era implacável. Negociações apressadas tornaram-se imperativas para desarmar a crise. Nos corredores de madeira encerada do Palácio do Catete, sede do governo, ministros corriam debatendo estratégias e buscando uma solução que pudesse evitar o confronto armado. Reuniões de emergência se estendiam pela madrugada, com a elite política e militar do país sob imensa pressão. As demandas dos marinheiros transmitidas por João Cândido Felisberto eram claras: o fim imediato dos castigos corporais, anistia para todos os envolvidos na revolta e melhorias nas condições de alimentação e salário. O que estava em jogo era imenso: a soberania nacional, pois a incapacidade de controlar a própria frota poderia abrir portas para ingerências externas, ressuscitando o espectro da diplomacia das canhoneiras. A reputação internacional do Brasil, que corria o risco de ser visto como uma nação incapaz de manter a ordem e de gerir seus próprios assuntos internos de forma civilizada, seria seriamente abalada. E, acima de tudo, a vida de milhares de pessoas na capital que viviam sob a ameaça constante dos poderosos canhões dos encouraçados rebelados. Um único projétil de 305 milímetros, disparado de um Minas Gerais, era capaz de causar devastação em larga escala. A possibilidade de um confronto armado entre as forças leais ao governo e os navios rebeldes, ou um bombardeio intencional ou acidental à cidade, era um risco real e aterrorizante que pairava sobre o Rio de Janeiro e sobre a nação inteira. A intensa pressão, tanto interna quanto externa, finalmente forçou o governo brasileiro a negociar. Nos dias que se seguiram à tomada dos navios, com os canhões ainda apontados para a capital, o presidente Hermes da Fonseca enfrentou um dilema sem precedentes. A opção de um ataque militar aos navios rebeldes era arriscada e poderia resultar em uma catástrofe humanitária e na destruição de parte do Rio de Janeiro, além de manchar irremediavelmente a imagem do Brasil no cenário internacional. A alternativa era a negociação. As conversas foram apressadas e tensas. A mediação parlamentar, liderada por figuras como o senador Rui Barbosa, foi crucial para desarmar a crise. Rui Barbosa, um jurista e político de grande prestígio, defendeu a anistia e a necessidade de atender às reivindicações dos marinheiros, argumentando que a honra da nação estava em jogo e que a violência deveria ser evitada. Sob sua influência, o Congresso Nacional aprovou em 26 de novembro de 1910 uma lei de anistia geral para todos os envolvidos na revolta, desde que os navios fossem entregues e os castigos corporais fossem abolidos. Esta foi a condição fundamental imposta pelos revoltosos, e o governo, sob a ameaça dos canhões, aceitou-a formalmente. Com a aprovação da anistia e a promessa do fim da chibata, os marinheiros liderados por João Cândido Felisberto começaram a desarmar os navios. Em 26 de novembro, após 4 dias de controle da frota, os canhões foram abaixados e os navios foram devolvidos ao comando governamental. A Baía de Guanabara, que havia sido palco de uma ameaça iminente, voltou a uma aparente calma. A população do Rio de Janeiro respirou aliviada e a crise internacional imediata foi contida. Contudo, a sensação de alívio seria efêmera. A promessa de anistia e o acordo para o fim dos castigos corporais, embora cruciais para o desarmamento da revolta, começaram a ser corroídos quase imediatamente. A confiança entre o governo e os marinheiros estava profundamente abalada, e as cicatrizes do episódio começaram a se manifestar.
Para muitos no alto comando da Marinha e no governo, a anistia foi vista como uma concessão humilhante, uma capitulação diante de um motim. Havia um forte desejo de retribuição. Em 9 de dezembro de 1910, menos de 2 semanas após o fim da revolta da Chibata, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Expulsão de Marinheiros, que permitia a expulsão sumária de qualquer praça que fosse considerado indesejável para a Marinha. Esta lei, aparentemente destinada a restabelecer a disciplina, na prática serviu como um instrumento legal para a perseguição e a repressão dos revoltosos. Muitos dos marinheiros que participaram da revolta foram sumariamente demitidos ou presos, apesar da anistia prometida. A situação precipitou-se para uma segunda revolta, de menor escala, na noite de 9 para 10 de dezembro. Marinheiros do Batalhão Naval da Ilha das Cobras e de alguns navios menores, sentindo-se traídos e temendo pela própria segurança, iniciaram um novo levante. Este segundo motim, no entanto, foi rapidamente e brutalmente sufocado pelas forças leais ao governo. A repressão foi implacável. Utilizando este segundo levante como pretexto, o governo intensificou a perseguição aos participantes da revolta da Chibata original. Centenas de marinheiros foram presos e confinados em condições desumanas na Ilha das Cobras. Muitos foram sumariamente executados, enquanto outros foram enviados para trabalhos forçados nos seringais do Acre, uma sentença que, na prática, equivalia a uma condenação à morte, devido às condições insalubres e ao isolamento da região. Estima-se que mais de 2.000 marinheiros foram expulsos da Marinha e cerca de 1.000 foram presos ou enviados para o Acre. João Cândido Felisberto, o almirante negro, foi um dos que sobreviveram à prisão na Ilha das Cobras, mas enfrentou anos de reclusão, tortura psicológica e processos judiciais, sendo finalmente absolvido por falta de provas. Sua vida, contudo, seria marcada pela perseguição e pelo ostracismo. A Marinha e o governo tentaram, a todo custo, restabelecer a ordem e a disciplina que haviam sido tão dramaticamente desafiadas. A narrativa oficial buscou minimizar a gravidade das condições que levaram à revolta, focando na necessidade de reprimir a indisciplina e a insubordinação. No entanto, a dificuldade de apagar o que havia acontecido era imensa. O motim expôs publicamente as profundas rachaduras na estrutura da Marinha e a desumanidade de suas práticas disciplinares. Apesar da repressão, algumas lições iniciais foram impostas pela própria força dos acontecimentos. A revolta tornou impossível ignorar completamente as reivindicações dos marinheiros. A Chibata, embora a lei de anistia tenha sido violada, foi oficialmente abolida da Marinha. A barbárie dos castigos corporais, que havia persistido por décadas, finalmente chegava ao fim, ao menos no papel. Essa foi uma vitória inegável e duradoura da revolta, fruto da coragem dos marinheiros. O episódio forçou o governo a reconhecer, ainda que relutantemente, que a modernização da frota não poderia ser dissociada da modernização das relações humanas e das condições de trabalho. As sementes para debates mais amplos sobre profissionalização e direitos dentro das Forças Armadas haviam sido plantadas, mesmo que a colheita levasse tempo e fosse marcada por novas lutas. As cicatrizes da revolta da Chibata, tanto para os marinheiros quanto para a instituição, seriam profundas e duradouras, moldando o futuro da Marinha brasileira e a própria percepção de justiça no país. A revolta da Chibata, com sua explosão de indignação e a subsequente repressão brutal, não pôde, contudo, silenciar os debates fundamentais que havia provocado. Pelo contrário, o episódio acelerou uma profunda reavaliação sobre a profissionalização e os direitos dentro das Forças Armadas brasileiras, estendendo-se para além da Marinha e impactando a visão militar como um todo. A imagem de marinheiros negros e mestiços, operando com perícia os mais modernos encouraçados do mundo e exigindo dignidade, desafiou as estruturas de poder e as hierarquias raciais e sociais da jovem república. Era evidente que a modernização tecnológica não poderia mais coexistir com práticas disciplinares arcaicas e desumanas. O choque causado pelo motim forçou o Congresso Nacional,
o governo e os próprios comandos militares a confrontar a realidade das condições dos praças. As discussões se intensificaram sobre a necessidade de reformar o Código Disciplinar, abolir definitivamente os castigos corporais, não apenas no papel, mas na prática, e melhorar as condições de vida e trabalho dos militares de baixa patente. Este debate não era apenas sobre a Marinha. Ele se inseria num contexto mais amplo de busca por uma identidade nacional e de modernização das instituições brasileiras, onde a ideia de cidadania começava a ganhar mais força, mesmo que lentamente. A República, que se proclamava moderna e civilizada, não podia mais ignorar a barbárie que persistia em suas próprias forças armadas. Como resultado direto da revolta da Chibata, mudanças institucionais significativas começaram a ser implementadas, embora muitas delas de forma gradual e com resistência interna. A abolição dos castigos corporais, que havia sido a principal reivindicação dos revoltosos, foi finalmente consolidada. A lei de anistia, apesar de violada em sua essência pela repressão subsequente, serviu como um marco legal para o fim oficial da chibata e de outras punições físicas degradantes. Além disso, houve um movimento para revisar os regulamentos internos da Marinha, buscando estabelecer um sistema disciplinar mais justo e baseado em princípios modernos de hierarquia e mérito, e não mais no medo e na violência física. As condições de alojamento, alimentação e salários dos marinheiros também foram objeto de melhorias, ainda que lentas e insuficientes em um primeiro momento. Iniciativas para oferecer educação e treinamento mais qualificado aos praças começaram a ser discutidas e, em alguns casos, implementadas, visando a uma profissionalização que valorizasse a competência técnica em detrimento da mera obediência cega. A Marinha passou a investir mais na formação de seus oficiais para lidar com o pessoal de forma mais humana e eficiente, reconhecendo que a moral da tropa era tão crucial quanto a qualidade dos equipamentos. Essas reformas, embora não apagassem as injustiças passadas, representaram um ajuste de rota fundamental na maneira como a instituição se via e se relacionava com seus membros. Apesar das mudanças e reformas, o episódio deixou cicatrizes permanentes na memória da Marinha e da nação. A repressão brutal que se seguiu à anistia prometida gerou uma desconfiança profunda entre as patentes, e a história dos revoltosos, especialmente a de João Cândido Felisberto, permaneceu por muito tempo marginalizada ou distorcida nas narrativas oficiais. João Cândido, o almirante negro, embora absolvido por falta de provas após anos de prisão e sofrimento, viveu o resto de sua vida no ostracismo e na pobreza, um lembrete vivo do preço pago pela luta por dignidade. Sua figura foi silenciada por décadas, e a Marinha, por um longo período, evitou confrontar abertamente esse capítulo doloroso de sua história. As cicatrizes institucionais se manifestaram na dificuldade de reconhecer plenamente o heroísmo e a justiça das reivindicações dos marinheiros, preferindo focar na necessidade de manter a ordem e a disciplina a qualquer custo. As lições aprendidas com a revolta da Chibata foram, contudo, inegáveis e profundas. A mais importante delas foi a compreensão de que a força militar de uma nação não se sustenta apenas em equipamentos modernos e tecnologia de ponta, mas, fundamentalmente, no bem-estar, no respeito e na dignidade de seus integrantes. Uma força construída sobre o medo e a humilhação é inerentemente instável e vulnerável a colapsos internos. A lealdade e a eficiência de uma tropa são intrinsecamente ligadas ao tratamento que seus membros recebem e ao reconhecimento de seus direitos básicos como cidadãos. A revolta demonstrou que a verdadeira profissionalização de uma força armada exige não apenas treinamento técnico, mas também um compromisso inabalável com a ética, a justiça e os direitos humanos. Quando o Brasil ajustou a rota após a revolta da Chibata, foi para lembrar uma lição dolorosamente aprendida. Respeito e preparo caminham com a força, e não atrás dela. Este princípio, forjado no calor de um motim que abalou a capital e o mundo, ecoa até os dias de hoje. A história de João Cândido e dos marinheiros da Chibata serve como um poderoso lembrete
da importância de questionar a autoridade quando esta se torna opressora e da necessidade contínua de garantir que as instituições militares, em qualquer nação, sejam baluartes de dignidade e justiça para todos os seus membros. A revolta da Chibata, mais de um século depois, continua a ser um marco na história brasileira, não apenas como um episódio de insurreição, mas como um catalisador para a evolução dos direitos humanos e da profissionalização militar no país.